o que acontece conosco no momento da nossa conversão. Amém? Versículo 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e de podermos sentir a sua presença, pelo privilégio de podermos ser ministrados pelo Senhor, pelo privilégio de sermos ensinados pelo teu Santo Espírito e de saber com convicção de que a tua palavra não volta vazia. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto, receptivo àquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. E eu te peço, Senhor, que essa poderosa semente venha frutificar nas nossas vidas e que nos faça ser transformados e fazer a diferença em todos os lugares que nós estivermos. Muito obrigado pela sua existência, muito obrigado por ter enviado Jesus, muito obrigado pela vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo encontrou aí Ezequiel 36? Eu não sei se você já parou para pensar, quando você ouviu alguém fazendo um apelo de conversão, te chamando para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para você fazer uma decisão, e foi falado para você que você vai herdar o céu, que você está livre do inferno, que Deus te ama, que Deus tem preparado um caminho para você. E se você algum dia fez esse compromisso com Jesus, eu não sei se você já parou para pensar nos bastidores dessa verdade. Porque o que acontece dentro de nós, espiritualmente, quando a gente passa por essa conversão? A experiência de uma verdadeira conversão nem sempre é acompanhada de um choro. Eu, quando converti, eu chorei demais. Mas nem todo mundo na hora de uma conversão chora. Nem sempre é acompanhada de uma atitude de responder um chamado no púlpito. Vem cá, você que quer aceitar Jesus, levanta sua mão ou fica em pé. Nem sempre uma conversão acontece dentro de uma igreja. Nem sempre ela vai desencadear as suas emoções de uma forma de você arrepiar, de você chorar, de você rir. Mas existe uma verdade que Deus faz quando você converte, que torna essa experiência de conversão uma realidade para você. E por causa dessas coisas que nós lemos em Ezequiel 36, que Deus faz na hora de uma conversão, é que nós podemos ter a convicção e a certeza de que nós somos salvos. Então não é pelo que você faz, mas é pelo que Deus faz e que você não vê, mas está escrito. Então você crê, é que você pode ter a convicção de que você é e permanece salvo. E em contrapartida, se nós não tivermos o conhecimento do que acontece ou do que aconteceu no momento da sua conversão, você pode, por alguma falha sua, questionar: será que eu sou salvo? Ou será que eu perdi a conversão? Ou será que Deus está triste comigo? Ou será que Deus não me ama mais? Então, para hoje, eu quero que você medite, você aprenda o que acontece com você, o que aconteceu com você no momento da sua conversão. E para que aconteça essa conversão, ou seja, por que a gente fala conversão? Porque você estava caminhando a passos largos para o inferno,
e você convergiu, você mudou a sua rota quando Jesus entrou na sua vida. Você passa agora a caminhar para o céu. Por isso que dá o nome de salvação como conversão. Você mudou a rota, porque você creu em Jesus. Talvez você nem sabia que estava caminhando para o inferno, mas Deus sabia. E para tirar as pessoas desse caminho, é que Ele enviou Jesus. Por isso que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida que te leva ao Pai. Mas para a salvação acontecer na sua vida, Deus requer de nós, ou requereu de nós, duas coisas. Abra sua Bíblia em Romanos 10, versículo 9. E todas as vezes que você for levar alguém a uma conversão, ou a salvação eterna, ou a aceitar Jesus, é esse versículo aqui que você precisa ler. É esse versículo aqui que você precisa mostrar para ela. Ela precisa fazer duas coisas. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então são duas coisas que nós fazemos. A primeira é confessar que Jesus é Senhor com a nossa boca. E a segunda coisa que Deus requer de nós é que nós creiamos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Como consequência dessas duas atitudes nossas, de confessar com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor e de crer com o coração que Deus ressuscitou dos mortos, nós somos salvos. Observa que Ele não pede de você nenhuma penitência. Ele não pede de você que você faça uma lista de confissão de pecados para você ser salvo. Aqui está dizendo, você precisa querer Jesus como Senhor da sua vida. E você precisa acreditar em Deus, quando Ele diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está vendo como é algo relativamente pequeno que Deus pede de nós para te dar algo tão grande como a salvação eterna? Ele pede só que você abra sua boca e chame Jesus para ser Senhor da sua vida. Porque quando a gente não faz isso, antes de fazermos isso, quem era Senhor da nossa vida era o pecado. Satanás dominava a nossa vida. Mas hoje, Jesus se tornou o Senhor nosso. E eu fico pensando, por que Deus quer que a gente creia nele? Já pensou o que é Deus falar assim? Acredita em mim, quando eu digo que ressuscitei Jesus. É o Deus Todo-Poderoso que está falando que quer que a gente acredite nele. Isso parece até ilógico para alguém que tem tanto poder, querer que eu creia nele, que eu acredite nele, que eu confie nele. Esse é o Deus que nós servimos, e como resultado disso, Ele nos tira do inferno, nos coloca em Jesus, nos dá a salvação eterna, faz tudo para que a gente possa viver a vida que Ele sonhou para cada um de nós. Mas o que acontece dentro de nós, espiritualmente, quando a gente é salvo, quando a gente converte? Segundo Ezequiel, se você puder voltar lá no texto, Ezequiel 36, 26, fala assim: dar-vos-ei novo coração. Só que Ezequiel profetizou isso para um tempo chamado depois da cruz. E Ezequiel não tinha nem noção prática do que ele estava falando. Ele estava profetizando, e a Bíblia diz que os profetas profetizavam coisas que eles nem sabiam o que eles estavam falando. Só que ele estava dizendo algo, proferindo algo para o nosso tempo depois da cruz. E ele está dizendo assim: dar-vos-ei um coração novo. Então, o que acontece dentro de nós no momento da nossa conversão? Deus nos dá um novo coração. E Provérbios 4, verso 23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o coração é um lugar importante. Uma fonte é onde brota a água do solo. Uma fonte tem uma água corrente, uma água contínua. E todo mundo sabe que onde uma água passa, tem vida, tem capim, tem plantação, tem animais bebendo água. Você já leu em Jeremias 17, 9 assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto,
quem o conhecerá? A gente já leu isso. Mas você que recebeu um novo coração, não deveria falar que o seu coração é enganoso, é corrupto, porque a Bíblia diz que quando você converte, Ele te deu um novo coração. E o contexto de Jeremias dizendo que o coração é desesperadamente corrupto, estava antes da cruz. Não tinha ninguém que tinha passado por uma conversão. Não, todo mundo estava com um coração velho. Todos estavam com o coração longe de Deus. Jeremias 17,5 ainda fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então lá atrás, antes da cruz, antes de uma conversão, o nosso coração estava longe de Deus. Mas quando você confessou Jesus como seu Senhor, Deus te deu um novo coração. Deus nos deu um coração a partir daquele momento. E o sentido de um coração precisar ser guardado, porque dele saem as fontes da vida, quer dizer que quando você tem um novo coração, vai sair de você coisas boas, vai sair de você vida, suas atitudes vão ser mudadas, por onde você passar vai ser como águas passando por um lugar e trazendo vida. Só que muitas vezes a gente até canta pedindo a Deus: dá-me um coração igual ao teu. Só que você já tem esse coração. Você já recebeu na conversão um coração igual ao dele. Então não peça ou não cante para ter um coração igual. Peça para o seu coração funcionar da maneira correta, porque ele já é igual ao do Pai. O seu coração já é um coração que ama, já é um coração com atitudes boas, já é um coração propenso a perdoar, já é um coração cheio de amor, porque o Espírito Santo derramou amor na sua vida. Então o nosso pedido para essa noite é: Pai, me ajuda a funcionar com esse novo coração que o Senhor me deu na hora da conversão. Queridos, se nós aprendermos a falar segundo a verdade da Bíblia, a gente muda a nossa situação e passa a funcionar na engrenagem certa, porque nós temos tudo e muitas vezes nós pedimos aquilo que nós já temos ou não sabemos aquilo que nós recebemos na conversão, e aí a gente fica meio que perdido e fica pedindo a Deus aquilo que Ele já nos deu e não funciona da maneira correta, porque a gente nem sabe o tamanho da herança que nós recebemos com essa palavrinha conversão. Então, você recebeu um novo coração. Diga para você mesmo: eu tenho um novo coração. Eu tenho um coração igual ao do meu Pai. O meu coração funciona da maneira correta. É isso que é a nossa verdade espiritual. A segunda coisa que acontece no momento da conversão é: Deus diz assim: dar-vos-ei um espírito novo. Eu disse um dia para vocês aqui que criatura é toda pessoa que Deus ama e que precisa aceitar Jesus como seu Senhor. Você foi uma criatura um dia, amada por Deus, mas depois da conversão, de criatura você foi transformado em um filho que o Pai ama. E no momento toda criatura, ela tem o espírito relativamente morto para com Deus na área chamada comunhão. A criatura, ela não tem como se comunicar diretamente com Deus da forma que um filho se comunica com Deus. Por quê? Porque o espírito de uma criatura, segundo a palavra, está morto na área chamada comunhão. Deus ouve a criatura? Ouve, porque as pessoas oram e Deus ouve. Mas eu estou dizendo para vocês de um relacionamento íntimo. Eu estou dizendo para vocês de algo chamado comunhão íntima, estreita, de um pai para um filho. Um pai se comunica com o filho de outras pessoas, mas com o seu próprio filho,
a comunicação é diferente, a intimidade é diferente, as palavras são diferentes. O que o pai faz para um filho, o seu próprio filho, é diferente do que ele faz para o filho de outra pessoa. Assim que é quando você recebe um espírito novo. Deus não emenda o seu espírito. Ele te dá, segundo Ezequiel 36, um espírito novo, para que você tenha comunhão, para que a sua comunhão com Ele esteja totalmente ativada. Deus é espírito, e Ele se comunica diretamente com seus filhos através do nosso espírito. Então você não é o que você vê nas pessoas. Vocês olham para mim e veem o meu corpo, mas segundo a Bíblia, a parte mais importante que há em mim é o meu espírito. Então eu sou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Eu sou um espírito porque a parte mais importante minha é o meu espírito, porque é com ele que eu me comunico com meu Pai. Eu tenho a minha alma, que são as minhas emoções, os meus pensamentos, que definem as minhas atitudes, mas eu habito num corpo. No meu corpo tenho olhos castanhos, tenho cabelo preto, tenho a pele clara, 1,68 m de altura, isso é o meu corpo. Mas vocês não conseguem ver o meu espírito. Mas é no meu espírito que eu comunico com Deus. Vocês conseguem ver as minhas emoções, sentir a minha alma quando eu choro, quando eu rio, quando eu falo. Só de olhar para mim você sabe se eu estou triste, se eu estou alegre. Mas não é a minha alma que se comunica com Deus, e nem o meu corpo que se comunica com Deus, é o meu espírito. Então, nesse sentido, Deus nos deu, na hora da conversão, um espírito novo, novinho em folha, para que a gente possa comunicar com Ele intimamente. E aí ele diz assim ainda: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então ele fala que ele nos deu um novo coração, um espírito novo, e ele transforma o nosso coração, que era um coração de pedra. O que significa? A gente sabe que o coração nosso é de carne, mas o sentido da pedra aqui, da carne, não é esse o que você pega na mão. A pedra, um coração de pedra, significa um coração duro. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala de Deus para ela, falando assim: eu não quero Deus, eu quero viver a minha vida, eu quero viver de forma dos prazeres desse mundo, eu quero estar curtindo a minha vida. Você vai falar de Deus para ela não quer isso. Então essa pessoa ainda tem um coração de pedra, ainda é uma criatura amada por Deus, que precisa confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos para ser salvo. Mas quando você converteu, Ele pegou esse coração duro e te deu um coração de carne, um coração sensível, um coração moldável, um coração cheio de amor, um coração transformado. Ele pegou o seu espírito e te fez vivo para com Ele. Ele tirou o coração de pedra e te deu um coração dependente. Você tem um coração cheio de amor, você tem um espírito novo para se comunicar com Deus. Ele te deu um coração igual ao dele e te fez semelhante a Ele após a conversão, com um espírito da mesma característica do dele. Você sabe que Deus é espírito, porque a Bíblia diz que Ele é espírito, e Ele te fez um espírito para se comunicar com você. Ezequiel 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito. Aí já é letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então a terceira coisa que acontece no momento da nossa conversão é que Deus coloca dentro de nós o seu espírito. E onde em nós que Deus coloca o espírito dele? No nosso espírito. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele diz: eu sou espírito. Então quando você entende
que no momento da conversão você passou a ser templo do Espírito Santo, isso significa que Deus agora habita em você. Só porque você confessou Jesus como Senhor e creu com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você ganhou um novo coração, um espírito novo, teve o seu coração de pedra transformado em carne e agora, simultaneamente, passou a ser templo do Espírito Santo. O Deus residente passou a habitar em cada um dos seus filhos. Se isso não mudar a nossa vida, não tem nada mais que muda. Porque você às vezes tem a concepção de um Deus distante, de um Deus que está longe. Não, queridos. Deus está dentro de você, se você fez a confissão e se você creu com o coração. Então, todas as manhãs você precisa acordar e falar assim: Deus, em espírito, habita no meu espírito. Isso muda as suas atitudes. Sabe por quê? Porque às vezes a gente veio do mundo para o Senhor e traz algumas práticas. Que, por exemplo, se você vira uma pessoa espiritual, uma pessoa que você reconhece como sendo um filho de Deus, que seja um pastor, que seja um missionário, que seja um presbítero, que seja um evangelista, você sabe que aquela pessoa é crente. Talvez você não faria algumas coisas na frente daquela pessoa, porque você respeita aquela pessoa e faz por trás. Mas agora, se você acordar de manhã e falar assim: Deus habita em mim, você nunca vai pensar que perto ou longe de alguém você vai deixar de fazer alguma coisa, porque alguém mais importante, mais santo, mais verdadeiro, resolveu habitar dentro de você. Só que às vezes a gente não se dá conta disso, porque a nossa mente, ela esquece das coisas. Mas o Espírito Santo não sai de você. Ele não fica longe de você. Ele ficou e fica dentro de você. Então tudo que você fizer, Ele está te acompanhando. Se você resolver sentar em frente da televisão ou do celular e pegar uma pornografia para ver, você acha que o Espírito Santo vai sair de você? Não, queridos. Ele vai ter que suportar ver o que você está vendo, porque Ele é um Deus residente. Ele fica feliz? Não. Agora, pensa em sentar de frente com a televisão. Por exemplo, eu não gosto de futebol. O Roosevelt gosta de futebol. Então, quando ele está assistindo futebol, eu saio da sala e vou fazer outra coisa, porque eu não gosto de futebol. Eu não tenho paciência para ver futebol, mas respeito o que ele gosta. Então, ele fica fazendo o que ele quer e eu vou fazer o que eu quero. Mas e se ele me amarrar na sala e eu tiver que ficar sentada assistindo futebol, eu vou ficar feliz? Claro que não. Vou ter que ficar, né? Amarrado, não posso sair. Agora, o Espírito Santo, na hora da conversão, resolveu habitar em você. E você não precisa amarrá-lo, não. Ele resolveu, uma decisão dele. Ele é um Deus residente, Ele habita em você. Ele diz na Bíblia que você agora é templo dele, casa dele, morada dele. Então, onde a casa vai, ele vai. O que a casa faz, ele faz. Ele está presente. Agora eu fico imaginando a mente de Ezequiel. Naquela época, nunca havia alguém que fosse morada do Espírito Santo. E esse homem profetizar: eu vou habitar, eu vou dar para vocês o meu Espírito. Isso era Deus falando com ele para ele profetizar que iria acontecer. Agora eu penso que ele gostaria de viver na época que nós estamos vivendo, para ser templo do Espírito Santo, se ele entendeu alguma coisa do que foi falado ali. E nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós e faz por nós, em resolver habitar dentro de nosso espírito. Então acorda de manhã e fala: Espírito Santo, obrigado porque o Senhor habita em mim. Me ajude a ter decisões corretas. Eu já tenho o meu coração novo, eu tenho um espírito novo.
Aproveita esse nível de intimidade, de comunicação, conversa com Ele, porque Ele não quer que você fique falando com Ele, excelentíssimo Espírito Santo, maravilhoso, longânimo. Não, Ele quer que você converse com Ele. Peça ajuda, peça sabedoria, peça direção para o que você vai fazer, porque Ele habita. Então, além de sermos templo de Deus pela presença do Espírito Santo, a Bíblia nos garante que o Espírito Santo nos ensina. Então você tem um professor dentro de você, alguém que você pode perguntar, que ele vai te falar. João 14, 26 fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, agora ele já enviou, porque isso foi falado antes da cruz, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus falando para os discípulos que o Espírito Santo ensinaria para eles todas as coisas. E todas as coisas, queridos, não está dizendo só coisas da Bíblia, não. Ele vai ensinar para nós no nosso trabalho como tratar as pessoas. Ele vai ensinar para nós como perdoar as pessoas, como amar as pessoas, como nos dirigir às pessoas, como sermos prósperos em tudo que nós vamos fazer. Ele está disposto a nos ensinar todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Então, quando você pega a Bíblia para estudar e parece assim, eu não lembro de nada, pode ter certeza que se você acreditar na presença do Espírito Santo, na hora certa, ele vai te fazer falar, ele vai te fazer lembrar de alguma coisa que você estudou, de alguma coisa que você ouviu, para você ser um canal de bênção para alguém, ou para edificar a sua própria vida, ou para injetar fé nas suas emoções, fé na sua vida, para você superar o que você está vivendo, porque ele tem esse papel de te ensinar e de te fazer lembrar. Além então de sermos templo, de termos o Espírito Santo como o nosso ensinador, o Espírito Santo ainda nos guia. Ele nos guia a toda a verdade. João 16, 13 fala: e quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A gente tem uma curiosidade pelas coisas do futuro, não tem? Eu gostaria de saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. O Espírito Santo, ele está dizendo aqui que ele fala para nós das coisas que ele ouviu, o Pai e o Filho conversando, e ainda coisas que hão de vir, coisas futuras. Então você tem alguém habitando em você que está disposto a te ensinar, está disposto a te guiar a toda a verdade, está disposto a te falar o que o Pai e o Filho têm falado a seu respeito, e ainda quer te dizer, quer te ensinar, quer te falar coisas que hão de vir, para você não ser pego de surpresa. Um filho de Deus pode ser prevenido de coisas futuras, para que ele possa antecipar em oração, para que ele possa ser liberto de alguma situação. Eu vou viajar. Às vezes o Espírito Santo fala com você: não vai hoje não, ou sai daqui a pouco, mas você não está ligado no que ele está te falando. Ele já está te livrando de uma situação difícil. Às vezes ele não vai te falar, mas vai te dar uma sensação de peso, algo que te incomoda. Fica atento, porque se você perder a paz é um árbitro, que quando ela é perdida, por algum instante, é porque ele está querendo te dizer alguma coisa. O Espírito Santo, então, além de nos tornar templo, de nos ensinar, de nos guiar, ele é a unção que permanece. Você pode declarar que é ungido do Senhor. Não são só os pastores, não são só os evangelistas, as missionárias, os presbíteros, os líderes de igreja que são ungidos, não. Todos nós que somos filhos, que temos o Espírito Santo dentro de nós, somos ungidos, porque o Espírito Santo é a unção que permanece. E ele é a unção que estava em Jesus Cristo. 1 João 2,27 fala assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Dele quem?
de Jesus. Então nós recebemos a unção de Jesus, que é o Espírito Santo, e esta unção permanece em nós. Então você pode dizer assim: além de um coração novo, de um espírito novo, do Espírito Santo está dentro de mim, eu tenho a unção de Jesus Cristo, por causa da presença de Jesus, do Espírito Santo em nós. Então você é ungido. Aí você não precisa cantar: renova a unção sobre mim para profetizar. Você não precisa pedir para renovar a unção, porque a unção é o Espírito Santo que habita em você. Não tem como renovar o Espírito Santo, como não tem como renovar a unção. O sentido é: me faz fluir na unção que habita em mim, Senhor. Assim como não precisamos pedir um coração igual ao do Pai, porque já temos, não precisamos pedir renovo de unção, porque a unção é o Espírito Santo. Ele é a unção que estava em Jesus Cristo quando ele operou milagres, quando ele curava os enfermos, quando ele pregava, quando ele ensinava. Jesus passou a mesma unção que ele tinha para nós, os seus irmãos, na pessoa do Espírito Santo. E aqui está dizendo em 1 João 2,27 que essa unção que nós recebemos, então eu nem posso pedir unção, porque eu já recebi essa unção. E a gente precisa aprender a ler os versículos, queridos, analisando o que o versículo fala. Porque se está dizendo aqui que nós temos a unção que recebemos dele e essa unção permanece, qual é o sentido de eu pedir um renovo de unção ou de pedir mais unção? Nenhum, porque eu já tenho a unção e ela já permanece em mim. Não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela nos ensinou. Então, vamos começar a declarar a verdade que habita em nós. Quando você nasceu de novo, quando você converteu, quando você foi salvo, você foi ungido. E essa unção permanece. E essa unção te ensina, por causa da presença do Espírito Santo. Mas se eu estou dizendo para você que você é templo do Espírito Santo, e a gente sabe na Bíblia, em Gálatas 5, 22, 23, que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. Nós sabemos que isso é fruto do Espírito. Agora eu pergunto: onde o Espírito veio morar? Em nosso espírito. Tem como alguém morar e não trazer junto consigo tudo o que ele tem? O fruto é do Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar no nosso espírito depois da conversão. Então eu quero dizer para você que em você tem amor, em você tem alegria, em você tem paz, longanimidade, benignidade, tem bondade, tem mansidão e tem domínio próprio. A gente funciona nessas 9 partes do fruto aqui 100%? Claro que não. Isso aqui são sementes que o Espírito Santo traz. Quanto mais você se relaciona intimamente com o Espírito Santo, mais o fruto dele vai sendo evidenciado na sua vida. Por isso é que a gente fala tanto: relaciona com o Espírito Santo. Tudo isso já está dentro de você, mas precisa ser externado da sua vida. Eu não tenho domínio próprio, eu perco a cabeça daqui para ali, eu não sou uma pessoa mansa, eu não tenho paciência nenhuma. Mentira, porque eu acabei de dizer para você uma verdade bíblica. Você tem, mas não está funcionando nisso. Por quê? Porque está relacionando pouco. Porque embora estejamos ouvindo muito de intimidade com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, reconhecer que ele é um Deus residente, se não estiver havendo uma transparência ou um fruto crescendo, a falha não é do Espírito Santo.
A falha está na nossa parte em nos relacionarmos com Ele. E como que eu vou fazer, Janaína, para esse negócio funcionar, esse amor, essa alegria, o domínio próprio? Você não tem que dobrar suas orações? Não. Você não tem que jejuar? Não. Você não tem que fazer nada a não ser relacionar com o Espírito Santo. Conversar com Ele. Entender que Ele está em você. Aprender a ouvir. Aprender a pedir ajuda. Orar é preciso? Claro que é. Tudo. Orar, jejuar, ler a Bíblia, meditar. Isso é fundamental. Isso não tem nem que pensar se você é um filho de Deus. Isso tem que acontecer na sua vida. Mas se você não relacionar com esse Deus que habita em você, não tem como Ele produzir, desenvolver o fruto que já está em você. Consegue entender a necessidade que você tem? Você quer que um pé de laranja dê laranja? Adianta você plantar um pé de laranja e deixar ele sem aguar? Deixar ele no sol o dia inteiro? E nunca adubar, nunca aguar, vai acontecer o que com ele? Nunca vai produzir. Aí quando você ouve a palavra fruto do Espírito, você precisa conversar com o Espírito, como se estivesse colocando água num pé de laranja. Precisa colocar um adubo, conversando, orando, lendo a Bíblia. Privilégios espirituais vão fazer você externar o fruto dele na sua vida. Quer amar mais? Relaciona com o Espírito Santo. Quer ser mais alegre? Relaciona com o Espírito Santo. Quer fluir em mais paz? Relaciona com o Espírito Santo. Quer ter domínio próprio, fluir na sua vida? Relaciona com o Espírito Santo. Porque tudo isso já está em você. Tudo isso já é uma realidade sua após a nova conversão. O Espírito Santo, além de ser a unção e de ter trazido o fruto dele para dentro de nós, ele ainda manifesta os dons espirituais através de nós. E esses dons espirituais são os dons de cura, o dom de revelação, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, discernimento de espíritos. São manifestações do Espírito Santo que habita em nós. Mas isso é para um fim proveitoso. Esses dons aqui não é para dizer que eu sou mais espiritual ou você é mais espiritual do que eu, não. São manifestações do Espírito Santo para um fim proveitoso, para abençoar a vida de outra pessoa. Então a honra, a glória, o mérito não tem nada a ver com quem é um instrumento desses dons. Quem profetiza, a honra e a glória é para Jesus, porque a profecia não é para a pessoa, é para quem precisa, é para um fim proveitoso. Então o fruto vai fazer você ser uma pessoa que tem o caráter de Cristo mais evidente. Os dons vão fazer você fluir no poder de Jesus com mais evidência, para abençoar a vida das pessoas. O fruto, você é o alvo da bênção. Os dons, o alvo das bênçãos é o seu próximo. Então busca os dons espirituais para você poder ser um canal de bênção, para você derramar amor na vida das pessoas. Desenvolva o fruto do Espírito em você no relacionamento, para você ser cada vez mais parecido com Jesus. Muitas pessoas querem só os dons, mas dons sem caráter, sem o caráter de Cristo, faz com que muitas pessoas caiam no orgulho, na altivez, na arrogância, na superioridade, de achar que eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Os dons são do Espírito Santo e ele se manifesta para abençoar a vida de outra pessoa. Quem flui nos dons são apenas canais do poder de Deus. Consegue entender isso? Então busque, porque você quer derramar amor na vida das pessoas. Sabe quando Jesus curava? Quando Jesus libertava as pessoas, ele estava derramando amor na vida das pessoas, fluindo na unção do Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai. E Jesus, que era Jesus, ele glorificava o Pai em tudo que ele fazia, não trazia glória para ele. O Jesus fazia isso. Então tudo que Deus fizer através de você, a honra e a glória é para ele, o louvor é para ele.
não traga para você os holofotes, joga o holofote para Jesus, porque é Ele que é o merecedor. Amém? Então, quando falamos aqui sobre Deus colocando o Espírito Santo dentro de nós, é um presente que Deus deu para nós, Ele querer habitar na nossa vida. Mas você pode pensar assim: eu não entendo nada disso, eu nunca nem tinha escutado falar sobre isso, eu não acredito que isso funciona dessa forma. Você se questiona se isso é verdade ou não, se é assim que acontece ou não. Seus pensamentos às vezes vão vagando por tantas interrogações. Mas eu quero te dizer o seguinte: que o Espírito Santo que habita em você te convence. Onde que está isso? João 16:10 fala assim: o Espírito te convence da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O que é justiça? É o direito de dar a cada um o que lhe pertence. Agora eu fico pensando, na nossa ignorância às vezes, na nossa falta de entendimento das coisas, está o Espírito Santo dentro de nós como filhos, convencendo você de que o Deus residente habita, convencendo você de que você tem direito à cura, por exemplo, te convencendo que você tem direito a ser próspero, te convencendo que você tem direito de gozar de alegria, de gozar de paz durante o seu dia, de gozar de tranquilidade da sua alma, de viver a vida abundante que Jesus pagou para que você vivesse. Além de te dar tudo, de habitar em você, Ele ainda está ali assim: olha, isso aqui te pertence, acorda, presta atenção. O que é uma pessoa convencer um cabeçudo, por exemplo? Já parou para tentar convencer alguém de alguma coisa? De uma pessoa pé firme, que não arreda a mão, cabeça dura mesmo? A gente não faz isso? Pois é, o Espírito Santo está assim, ó. Jesus morreu por você, Jesus levou as dores e enfermidades, Jesus pagou o preço para você estar perto do Pai. Desfruta da intimidade, não deixa o ladrão te roubar. O Espírito Santo está o tempo inteiro dizendo para nós, nos convencendo dessa justiça que foi um ato que Jesus fez lá na cruz. Isso só pode ser uma prova de grande amor, queridos. Porque além de fazer tudo, a pessoa ainda tem que vir habitar em você, te convencer de dentro para fora do que é a realidade do Calvário. Então acorda de manhã e fala assim: Espírito Santo, me convence do que o Senhor quiser. Eu deixo essa cabeça dura minha para lá, eu deixo o meu raciocínio para lá e deixo o Senhor trazer, me ensinando a verdade. Baixa a sua guarda, se mostre humilde para Ele, dependa dEle. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele é o tesouro num vaso de barro. 2 Coríntios 4:7 fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você é um vaso de barro que tem um tesouro dentro. O que é um tesouro? É algo muito precioso, é algo de muito valor. E Ele resolveu habitar em nós a partir do novo nascimento. Mas eu quero te dizer o seguinte: você é um vaso de barro no sentido de ser frágil, no sentido de ser dependente de todo o tesouro que habita em você. E se você já ouviu alguém ensinando, tipo assim: Deus pega o barro, amassa o vaso, pisa, amolece, bota no fogo, esquenta e coloca no azeite e faz aquela coisa toda para moldar um vaso, como um oleiro faz. Eu quero te dizer que na nova aliança, o vaso já está pronto, porque nasceu de novo e está cheio com um tesouro dentro. Então, para Deus te transformar, Ele não precisa te amassar, Ele não precisa te colocar na água, te afundar para você amolecer. Ele não precisa dele colocar você no fogo para dar uma esquentada, para tomar uma forma.
Porque você já tem um novo coração, você já tem um espírito novo, você tem um tesouro num vaso de barro. Se você quebrar, vou usar um termo aqui bem simplório, não tem aqueles porquinhos de argila que a gente enchia de moeda antigamente? Se você jogar um porquinho daquele cheio de moeda de R$1 e cair aqui, o que vai acontecer com o porco? Ele vai quebrar. E o que vai acontecer com o tesouro? Vai esparramar. O Espírito Santo está dentro de você, justamente para te manter na forma de Jesus. Então, não há sentido em você conjecturar que para Deus te transformar é o mesmo processo do oleiro. Nem lá em Jeremias 18, que fala que desce a casa do oleiro e faz. Naquele texto, se você ler com atenção, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. É totalmente diferente. Então, nunca espere Deus te transformar te esmagando. Sabe como que você é transformado? Pela presença do Espírito Santo que habita em você. Você é transformado de glória em glória na imagem de Jesus quando você contempla Jesus, quando você adora Jesus, quando você lê a palavra que é Jesus, que Ele é o Verbo, quando você fita os seus olhos na obra consumada da cruz, quando você foca em Jesus, o autor e consumador da sua fé, você é transformado por Ele, pelo Espírito Santo, na imagem de Jesus. Essa é a forma de Deus transformar a gente, na nova aliança. Você é um vaso de barro que tem um tesouro dentro que te transforma em amor, dia após dia, na imagem de Jesus Cristo. E para nós encerrarmos aqui, o Espírito Santo que habita em nós é o selo da nossa redenção. O que é ser selo? Você vai no correio, hoje está cada vez menos, porque pouquíssimas pessoas colocam carta no correio. Mas antigamente, quando a gente enviava carta, ou hoje você envia um SEDEX, tem que ter um selo. Não é assim? Teve que ter um pagamento da taxa de transporte. Então, o que Jesus fez? Ele pagou o preço, a taxa de transporte, para te colocar em direção ao céu, e veio e botou um selo em você. E esse selo é o Espírito Santo, que habita em você. Se você despachar algo daqui para um endereço certo, lá em Belo Horizonte, você pode saber que aquilo vai chegar. Não é assim? Você pode saber então que se você acredita que você é selado com o Espírito Santo, qual que é o seu endereço? Então você vai chegar lá. Com certeza você vai chegar lá. A gente não quer chegar no SEDEX 10, a gente quer ir mais lento, né? A gente não precisa de ter esse SEDEX, não precisa ser tão rápido para chegar no céu, né? Mas a gente vai chegar lá. No momento certo, nós vamos chegar lá. Mas enquanto a gente não chega, vamos fazer a diferença aqui. Vamos acreditar e vivenciar o que aconteceu conosco no momento da nossa conversão. Ele nos deu, então nós temos um coração novo, um espírito novo, com o Espírito Santo habitando dentro de nós. E aí, nos últimos versículos de Ezequiel, está escrito lá assim, vou achar aqui: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Se você observou esses 2 versículos que nós lemos em Ezequiel estava falando para uma realidade da nova aliança, ou seja, depois da cruz. Ele mesmo não viveu isso, mas tudo foi Deus que fez. Nós não fizemos nada. Olha, eu te darei um coração novo, eu te darei, Deus falando, um espírito novo, eu tirarei o coração de pedra, eu te darei um coração de carne, eu porei dentro de vós o meu espírito, e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, que vocês guardem os meus juízos e que vocês os observem.
Está vendo que na nova aliança, no tempo da graça, no tempo do favor de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem fez. Como que você vai andar então nessa verdade? Correspondendo à realidade de quem você é e do que você recebeu. Eu creio que eu tenho um novo coração e que do meu coração saem as fontes da vida. É lógico que eu vou ter atitudes melhores. Eu creio que eu nasci de novo, que o meu espírito é novo para relacionar intimamente com o Pai. Se eu me relaciono diariamente, muita coisa vai mudar. Se eu sei que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e isso tudo que nós falamos aqui com relação ao Espírito Santo, vamos relacionar com ele, que isso tudo vai se tornar uma verdade para nós, diária. E aí, como consequência disso, você vai andar nos estatutos de Deus, você vai guardar o juízo de Deus, você vai observar tudo isso. Tudo como uma consequência de um relacionamento que você resolveu corresponder. Então, na nova aliança, depois que você nasce de novo, você tem tudo isso aqui e muito mais que não daria para falar aqui. Tem tudo isso aqui disponível como algo real, que se você resolver aplicar no seu dia a dia, vai funcionar, porque a palavra de Deus não mente. Então depende de nós correspondermos a essa verdade de um relacionamento. Então não seja um cristão igrejeiro, não seja alguém que é santo no domingo. Vá para sua casa e relaciona com o Espírito Santo. Vai no banheiro tomar um banho, conversa com ele. Vai sentar no vaso, conversa com ele. Lava o celular um pouquinho e conversa com o Espírito Santo. Ah, estou sentada na minha varanda. Medita, pensa. Puxa na sua memória as coisas do Senhor, as coisas espirituais. Conversa com Deus. Hoje, queridos, nós estamos numa vantagem de Adão, por exemplo. Adão, ele esperava ele vir na viração do dia. Agora, Jesus Cristo, o melhor Adão, fez algo muito melhor, nos colocou numa posição muito melhor de termos alguém, ou seja, Deus habitando em nós, que a gente não precisa esperar, marcar a hora para falar com Ele. É a hora que você quiser, porque Ele está disposto a conversar com você o tempo inteiro, e Ele nunca vai falar com você assim: espera um pouquinho que eu estou atendendo outra pessoa aqui. Não, Ele habita dentro de todos nós o tempo inteiro. Se a gente aprender essa verdade e passar a desfrutar dela, tudo vai mudar na nossa vida, porque Ele vai nos ensinar a viver de forma melhor. Ele vai transformar a nossa vida só porque nós queremos nos relacionar com Ele íntimos. Então, não se engane. Uma vida cristã é uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Uma vida cristã é uma vida onde a gente deposita a nossa fé em Deus. Uma vida cristã é uma vida que onde você vai, você é capaz de fazer a diferença, de influenciar o ambiente que você está e não de ser influenciado por esse ambiente. Uma vida cristã verdadeira vai muito além das aparências. Uma vida cristã, as pessoas olham para você e elas não sabem o que você tem, mas elas veem algo diferente que as atrai. A luz sempre atrai as pessoas. Então deixa Deus continuar a obra que Ele começou a fazer na sua vida. No momento da sua conversão, você foi capacitado para viver pertinho de Deus. E Ele quer tanto isso, que Ele veio habitar em você. Agora Ele quer que você corresponda a essa habitação. Então, separe um tempinho essa semana, todos os dias, para você trocar uma ideia com o Espírito Santo, para você conversar com Ele, porque Ele sente falta. Você tem tido às vezes o seu dia ocupado com tantas coisas que têm roubado você dessa intimidade.
Agora eu falo com você uma coisa: se o meu esposo passar o dia inteiro junto de mim, mas sem conversar comigo, nada, eu vou estranhar demais. Eu vou sentir falta de ouvir a voz. Eu vou sentir falta de conversar, de trocar uma ideia. Mas a gente, como filho, tem vezes que passa o dia inteiro sem nem lembrar que o Espírito Santo está dentro de nós. E mesmo assim, sendo ignorado, ele não quer sair. Ele não quer brigar. Ele não quer discutir. Ele nem mostra a cara feia e nem mostra tristeza. Mas com certeza ele sente falta. Porque ele tem muito para nos dar. Tem muito para nos ensinar. Então vamos aprender. Muda o seu comportamento essa semana. Faz um teste. Eu desafio você a fazer um teste. Para você ver o quanto você vai ser beneficiado com tudo isso que você ouviu, por você ousar conversar com o Espírito Santo. Amém? Você pode dizer um amém dele? Amém. Vou pedir o Damasceno hoje para fazer o encerramento aqui para nós. Ele está me rodeando aqui. Irmãos, que a palavra final foi intimidade com o Espírito Santo, você buscar, conversar, dialogar com o Espírito Santo. Você já conversou com uma pessoa em que é só ela que fala? Você conhece pessoa assim? Você começa a conversar com ela, daqui a pouco a pessoa está falando. Quando você quer falar, ela já falou umas 200 palavras na tua frente. Vocês nunca conversaram com pessoas assim, né? Ou melhor, vocês não são assim não, né? E muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. A nossa oração ela é um diálogo, sabe? É você falar, mas você também parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. O Espírito Santo ele tem várias formas de falar. Ele tem várias formas de se expressar para nós. É necessário que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz dele. Amém? Nós só vamos encerrar com esse louvor e logo após já estamos no final. Amém? Carol. E agradecer-te por sua
Pai, nos dê uma semana na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, que nós venhamos estarmos cada vez mais sensíveis, Pai, à Tua voz essa semana, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós, Pai, nesses dias. Pai, assim despede-nos em paz. Que a Tua presença seja eterna conosco, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.